Aleluia. Aleluia. Fique com seus olhos fechados, queridos. Deus é bom. Você foi escolhido, perdoado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você é curado, que você é sarado. A Bíblia diz para você se alegrar. Aleluia. A alegria na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor. Pela Tua palavra, que é espírito e vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade, queridos. Que bom ver vocês aqui. Acho que fazia uns 15 dias que eu não aparecia aqui na igreja. Imagino, fique à vontade, ministério aí de música, departamento de música, grupo de música, de louvor, de adoração. Vocês são uma benção, sempre bom olhar para vocês, ver o crescimento, o avanço aí. Irmão William, irmão Ângelo, cheio do Espírito Santo, Miriam, na palavra, né? Paloma, Sara, que alegria. A gente teve uns 15 dias aí mais direto lá por Chapecó, então eu sei que os irmãos também não pensaram que eu havia me desviado, estava firme. A gente está congregando lá também, né? A Carol mora lá. E logo que a gente casou, era uma pergunta que a gente tinha, né? Tipo, vamos congregar lá, vamos congregar aqui em Frederico. E aí uma vez a gente conversando com um pastor, amigo nosso, ele disse: Cássius, fica tranquilo, porque a igreja é uma só. Você congregar lá em Chapecó, aqui em Frederico, em Seberi, em Palmitinho, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo pastor. Amém? É uma alegria estar aqui, gente, meu Deus. Ai, ai. Olhe para o irmão aí do seu lado e diga para ele: ha, ha, ha. Ele quer dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Estou interpretando aqui para ti, irmão. Vai se alegrando aí. Deus é bom. Quero ler um texto com vocês rapidamente aqui, porque essa semana circulou nas redes sociais, eu não sei se você teve acesso, mas é um texto muito curto, e ele está falando um pouco dessa situação atual que algumas empresas estão vivendo, né? E embora a gente não esteja, não dependa disso, mas a gente está, né? A gente depende da palavra de Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, Ele que é o nosso provedor. Mas essa passagem me chamou a atenção e eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Ele estava falando aqui de um cenário atual. Se você viu, você vai, né, acompanha aí também. Uma empresa chamada Victoria's Secrets, né, você já deve ter ouvido falar, declarou falência. Cirque du Soleil, falência. A empresa fechou mais de 1.200 lojas. Sabe o que é isso? 1.200 lojas? Se fechasse uma loja que eu tivesse, eu já ia ficar abalado, gente. 1.200 lojas. Chanel, Hermes, Rolex interromperam a produção. A Nike prepara-se para a segunda etapa de demissões. O fundador do Airbnb disse que, devido à pandemia, 12 anos de esforços foram destruídos em 6 semanas. Essa palavra não é para te assustar, essa palavra é para trazer luz ao nosso entendimento, para que a gente venha entender que tudo aquilo que se constrói aqui nesse mundo é passageiro. Jesus Cristo falou certa vez que tudo passará, todas essas coisas passarão, mas a minha palavra não passará.
Passará céu, passará inferno, passará terra, passará tudo, gente. Mas a palavra do Senhor não passará. Certa vez, Jesus Cristo estava dando uma palavra forte, como sempre, confrontando as pessoas, a multidão. E as pessoas, ouvindo a sua ministração, começaram a debandar. E ele olhou para os discípulos e disse: não querem vocês ir também? Assim, na cara. E aí eles responderam: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia, queridos. Sabe, irmão, a gente vem na igreja para se alegrar. Eu não sei como você aprendeu, você talvez já tenha ouvido isso, mas a gente vem para a igreja para festejar. A gente veio para a igreja para fazer uma para se divertir, para dar risada, para pular. Você pode correr, você é livre aqui dentro. Você foi liberto, você não é religioso, não precisa se prender a uma forma de comportamento, claro. Reservado aí, claro, algumas questões, né? Mas quer vitória, vai sorrindo e dando glória. Aleluia. Certa vez perguntaram para o Daryl Evans, né, como é que ele escrevia as músicas dele tão bem, né? Como é que ele preparava as suas ministrações? E ele disse: eu não preparo uma ministração, eu não preparo uma música, eu preparo a minha vida. Sabe, queridos, e nós precisamos preparar a nossa vida. Esses dias atrás estava lendo o livro do Tony Cook, até alguém ali compartilhou no grupo, né, o livro Qualificados. A gente compartilhou com algumas pessoas também a passagem sobre integridade, né, e ele usa esse exemplo dos números matemáticos para ilustrar o aspecto da integridade de um ser humano, de um cristão, né, que você não pode ser 96% inteiro. Não existe isso como você fracionar um número. Ou melhor, existe, mas aí você não é inteiro, você não é algo, né, completo. E Deus quer você por completo. Nós precisamos preparar a nossa vida, tanto a nossa intimidade, que é algo reservado nosso, mas também a parte que é conhecida, o exterior, essa aparência, para a santidade. Nós precisamos ser o inteiro. Logo no início, quando eu me converti, eu tinha muitos questionamentos a respeito da bebida alcoólica, né? Porque a palavra não condena quem bebe um pouco, quem toma uma taça de vinho, né? E esses são assuntos delicados, muitas vezes, para falar na igreja, mas precisa ser falado, porque se a gente não falar, o mundo vai encher a sua cabeça com informações e você, daqui a pouco, né, vai seguir algo. Então é melhor que você ouça essas instruções na igreja. E a palavra diz que é embriagar-se que é pecado, né? Que tudo que você fizer, você tem que fazer com moderação. E antes da minha conversão, eu sempre fui um apreciador de vinho. Gostava muito de vinho e queijos, né? Então, chegou um momento que eu vi, cara, mas nem um copo de vinho me faz bem mais. Aquilo começou a me fazer um mal, né? Embora comportamento na minha intimidade, como eu tenho na minha parte pública, né? Não sou um homem público, né? Não sou político, mas, enfim, foi uma decisão. Amém? Então não importa, queridos, se mudou a bandeira no município, se mudou bandeira no estado, se ficou mais grave ou menos grave, no céu nada mudou. As coisas no céu, elas continuam prósperas, a vontade do Senhor, ela continua boa, perfeita e agradável. E nós precisamos nos apegar todos os dias firmemente à palavra do Senhor. Palavra, queridos. E é para lá que a gente vai. Abra sua Bíblia, e se o Data Show nos acompanha, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Glória a Deus.
palavra diz, e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A outra versão diz, e vos vivificou quando estavam mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos e condenados. Mais à frente a gente vai ver, se não me engano, no capítulo 5, não precisa botar agora, versículo 16, se não me engano, que fala que, embora conheçamos o próprio Jesus na carne, não o reconhecemos mais assim. Agora o reconhecemos em espírito. Sabe, e eu vejo cada um de vocês aqui, e a gente enxerga essa carne, enxergo a minha carne. Mas a gente também conhece algumas pessoas de mais tempo, né? E eu fico feliz de ver amigos, né, de longa data, Mateus, Sandra, por exemplo, Renato, né, que a gente se conheceu há mais tempo atrás, né, entre outras pessoas. E hoje você vê essa pessoa, né, congregando, eu mesmo. Agora a gente não se conhece mais pela carne, é um espírito. E identificar as pessoas por essa natureza espiritual é algo maravilhoso. E é isso que a palavra nos instrui a olhar espiritual. Em outra passagem, Jesus fala para que agora nós venhamos a olhar como nos tornamos agora um ser do alto, um ser espiritual para olhar para as coisas do alto e não mais para as coisas da terra. Amém? Seguindo em frente, em que no outro tempo, então, nós andávamos, próximo, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Próximo. Então a gente andava totalmente errado, segundo o curso desse mundo. Não havia consequências para nós, a não ser aquelas que a gente entendia como consequência natural das coisas, mas nunca pensando no impacto espiritual que as nossas atitudes diárias tinham sobre a nossa vida. Entre eles também nós todos andamos no passado. Todos nós que não aceitamos a Cristo, no passado andamos errado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Quem aqui não é mais filho? Você não se irrita mais, né, irmão? Amém. A gente é um poço de paz e tranquilidade. Porque esse é um fruto do Espírito. Paz, justiça e alegria. Se você não anda dessa forma, tem alguma coisa errada. É para sua reflexão, é o que a palavra diz. Próximo. Deus, diga, mas Deus. Segunda, significa que Deus muda o jogo agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, significa que Deus é abundante em misericórdia. O que é alguém rico? Que tem muito. E ele tem muito do quê? Misericórdia. O que é a misericórdia? Merece receber, mas ele não te dá. Você merecia ser castigado. Você merecia ser punido pelos teus pecados. Mas a misericórdia do Senhor, não. Não vou te dar isso. Aleluia. Por causa do grande amor. Top. O grande amor com que nos amou. Sabe, queridos, as pessoas têm uma associação muito forte com a cruz, né? E tá tudo certo com isso, né? Mas a cruz foi um lugar. Cristo passou pela cruz, ele não ficou na cruz. E o que te salvou da condenação não foi a cruz. O que te salvou da condenação foi o amor do Pai. Foi necessário que Cristo passasse pela cruz, porque todo aquele que fosse pendurado na cruz ia ser considerado maldito. Deuteronômio.
capítulo 8. Maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Então ele tinha que cumprir essa punição que não era dele por direito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, se não me engano, depois a gente pode ver isso. Deus o fez pecado, aquele que não cometeu pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. Cristo não cometeu pecado. E eu estava ouvindo esses dias uma palavra do pastor Manassés, e ele dizia que ele crê que Jesus Cristo era que nem o Wolverine, né? Que se alguém desse uma espadada nele, ele não ia acontecer nada com ele, porque Jesus falou: ninguém toma a minha vida, ninguém tira ela de mim, eu a entrego, por amor dos meus irmãos. Amém? E ele entregou a vida dele por amor a mim, por amor a você. Foi o amor do Pai. Por causa daquele grande amor ali, que hoje nós somos livres. Que hoje nós somos libertos, livres para andar em liberdade, em novidade de vida. Se não me falha a citação, Colossenses capítulo 3, 16. Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império é algo que foi tomado. Opressão, império das trevas. Reino, lugar de santidade, lugar de equilíbrio, lugar onde um rei governa com sabedoria. Top. É lá que estamos nós. Qual que é a referência? Colossenses 3, 13. Amém. Obrigado. Próximo. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Olha isso, nos deu vida, queridos. Espírito recriado, novo, vida no Espírito. Nós não morremos mais. Vida eterna é isso, queridos. Não morre mais, espiritualmente. Agora a gente tem esse paletó, como dizia o Kenneth Hagin, né? Estamos habitando nesse paletó de carne. Por um tempo, por um breve tempo, estamos nesse paletó de carne. Somos um ser espiritual, temos uma alma, que é o nosso intelecto, o nosso raciocínio, e habitamos num corpo carnal. Nós precisamos necessariamente andar todos os dias com essa consciência que nós somos seres espirituais. Porque assim a gente consegue, à medida que nós andamos e nos encontramos nas circunstâncias do dia a dia, discernir as coisas espiritualmente. Amém? Pela graça sois salvos, são salvos. E a graça é o oposto, né, da misericórdia. Duas coisas maravilhosas, né? A graça é aquilo que você então não merece. Mas Deus, por sua graça, Ele vai te dar. Aleluia. Glória a Deus. Então, não foi a cruz que te salvou, foi o amor do Pai. E Jesus, quando veio, Ele veio apresentar a paternidade de Deus para nós. Pai, papai, Deus é o nosso Pai. Agora a gente tem um Pai a quem recorrer. Então, o primeiro chamado que nós temos na nossa vida... Ai, Cássio, ai, pastor, eu não sei qual que é o meu chamado. Teu primeiro chamado, a primeira coisa que Deus te chama é para ser filho. Para ser filhão, né? Agora, naturalmente, que um pai quer que um filho cresça, quer que o filho se desenvolva, quer que você vá, né? Usando aí uma ilustração, quer que você vá para o colegial, lá, faça terceirão, ensino médio, faculdade, né? Que você vá se especializando, vá crescendo, né? Cuide do seu corpo também, faça academia, né? Faça umas caminhadas, cuide da sua saúde. Quer que você cresça e se desenvolva saudavelmente.
Até porque Deus não vai, queridos, revelar as profundezas das suas verdades espirituais para uma criança espiritual. Amém? Então nós precisamos, se nós queremos entender com profundidade a palavra de Deus, essas verdades espirituais, nós precisamos mergulhar. Mergulhar com ousadia, se atirar, né? Fazer uma oração de consagração. Pai, estou aqui, usa-me, né? E fique tranquilo, você não vai ser mandado para a África, né? Esse era um paradigma que nós tínhamos, né, quando orávamos dessa forma antigamente. Meu Deus, eu não vou orar desse jeito. Deus vai querer que eu vire pastor, vai querer que eu... Né, nada errado com isso, é top ser pastor, né? Mas eu via que não era meu chamado. Por enquanto, pelo menos, acho que não. Né? E vai me mandar para a África, né? Hoje eu até penso que é legal, se for para um país desse, né? Fazer missões por um tempo, enfim, conhecer uma cultura, né, irmã Paloma aqui, líder de missões aqui da igreja, top, né? Então Deus entregou aí, depois de tudo isso, o seu filho, né, para a morte, aquele que não conheceu o pecado, para que nós tivéssemos a vida. Que troca, queridos! É uma doutrina básica, mas é importante nós trazermos à memória essas verdades, porque é algo que nos mantém firme no momento, por exemplo, como esse. Então você vê essas empresas, né, por exemplo, esse fundador aqui do Airbnb, citando 12 anos de um crescimento exponencial da empresa deles, em 6 semanas, reduzido a nada. 6 semanas, sabe? Jesus Cristo disse, já nos ensinou isso, aqui estão os fatos sendo provados e comprovados. Não ajunteis tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntais tesouros no céu. Aleluia! Galardões, querido, galardões. O que é galardão, irmão Cássio? Não sei, é algo maravilhoso. Salvação é você ir para o céu. Galardão é o que você vai receber quando você chegar lá. Melhorou, né? Agora, a palavra de Deus diz que ouvido nenhum ouviu, boca nenhuma falou, nem penetrou no coração humano aquilo que o Senhor preparou para os seus. Aleluia, eu quero chegar lá com muito galardão para receber. É ou não é? Aleluia! Em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, tem uma citação muito conhecida aqui de um momento ímpar na história, onde Jesus está pregado no madeiro e ele fala aquela frase maravilhosa: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Algumas pessoas creem que aqui Cristo estava falando isso porque, eu estou sendo pregado. Não, queridos, é porque nessa hora o espírito dele estava sendo separado do Pai. Nessa hora, o Espírito de Jesus estava indo para o lugar onde todo pecador vai ir, para as trevas. Nesse momento, o Espírito de Cristo agora estava sendo entregue à morte. Mas ele não ficou morto. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, que ele arrancou as chaves da morte da mão de Satanás e trouxe consigo o cativeiro. Aleluia! Salvação e graça, queridos. Imagina a cara de Satanás, um dia, 2 dias, fogueirinha. Terceiro dia, a luz.
O Espírito Santo abraçou a Cristo e o tirou de lá. E ele disse: Satanás, me dá a chave da morte. Agora ela não te pertence mais, ela é minha. E está vendo esse povo aqui? Vai comigo para o céu. Aleluia. Deus é bom. A dívida foi paga. Escrito de dívida cancelado, encravado numa cruz. 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos para lá agora. Versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morremos. Lógica, né? Se Cristo morreu por todos, logo todos morremos. Como diria os 3 mosqueteiros: um por todos, todos por um. Só que não foi todos por um, né? Foi um por todos. Logo todos morreram. Próximo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se a sua vida foi comprada, queridos, que você não viva mais para você. Você viva para quem pagou o preço pela sua vida. Espírito. Seria justo. Agora, Deus ainda sendo tão rico em misericórdia e bondade, Ele ainda te dá o direito de você escolher. Porque esse é o amor verdadeiro. Se você tivesse a opção de escolher não amar ao Pai, você fosse obrigado a amá-lo, não seria um amor autêntico. Amém? Amor autêntico é você escolher amar. Apesar da minha esposa ter alguns defeitos, eu amo ela mesmo assim. E apesar de eu ter alguns também, que eu estou melhorando, estou me esforçando, ela me ama também. Certo? É uma escolha, é uma aliança que nós temos. É uma aliança, e com Cristo, com o Senhor, nós temos uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue, queridos, que pagou o preço pela nossa vida. Próximo. Vai ficando bom. Assim que nós, daqui por diante, queridos, desse momento em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você não conhece agora mais ninguém segundo a carne. Agora eu conheço você em espírito. Espírito recriado. A sua nova criação. A Fábio do passado não existe mais. Agora é a nova Fábio, que vive em Cristo. Espírito recriado. Cada um de vocês que aceitou a Cristo, não é mais reconhecido segundo a carne. Assim como Paulo está falando aqui, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora nem a Cristo mais conhecemos segundo a carne. Nem a Cristo, muito menos Ele. E Ele em carne, meu irmão, foi top. Foi top dos top, não cometeu pecado. E agora também não é mais conhecido segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora conhecemos Ele de outro modo. Próximo. E assim, desse jeito, conhecendo agora pelo Espírito, não mais na carne, se alguém está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, novinho, top. Sabe, queridos, o único interessado em lembrar do teu passado é o diabo. Ele é o único interessado para te acusar, para dizer, mas tu lembra o que tu fez no passado? Agora, quando ele fizer isso, tu lembra qual é o futuro dele? Nas trevas. Esse é o futuro dele. O diabo não está ainda no inferno, queridos. Esse é o lugar para onde ele vai. Ele está no mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Ele está por aí, né? E por isso que muitas vezes nós vivemos, né, situações de opressão, né, desafios. Como Cristo falou, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! E para concluir, próximo. Ora, tudo isso provém de Deus. Não provém de homens, querido. Não provém do pregador, não provém do ministro, não provém do tecladista, nem do pastor. Isso provém de Deus, do Pai, do Todo-Poderoso, do Alfa, do Ômega, do início e do fim. Isso provém dele, a salvação. Você agora, Espírito, veio do Pai. Atenção aqui, deixa a criança lá. Provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Você tem um ministério, filhão, a trazer outros filhões, a reconciliar outras pessoas com o Pai. Ministério da reconciliação, queridos. Agora que você foi salvo, agora que você não conhece mais as pessoas segundo o Espírito, segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, você precisa entender que essas pessoas precisam nascer de novo, precisam de salvação, por escolha. Elas precisam escolher. E como dizia Santo Agostinho, pregue em todo o tempo, se preciso, fale. Amém? Próximo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Próximo. Vamos lá. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós a nossa vida. Oh, aleluia! Embaixador de Cristo. A história relata que uma vez convidaram Billy Graham para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele disse, eu não vou me rebaixar a esse nível se eu sou embaixador de Deus, embaixador dos céus. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos lá. E o 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos considerados justiça de Deus. É maravilhoso, querido, sabe? E por um tempo eu olhava para Cristo, verdade, logo no início, ou talvez antes da conversão, e pensava assim, eu também fazia isso. Eu também fazia isso, também dava minha vida para a salvação do mundo. Acho que não, né? E depois eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? Por exemplo, quando você está satisfeito, né? Você comeu, né? Você olha assim, você não, né? Tá tudo certo, não tenho fome. Você não pensa na fome, na intensidade que ela realmente exerce sobre a vida daquele que não tem o que comer. Você está satisfeito. Agora, quando você sente fome, você sente a fome dentro de você, aí você se identifica. Imagina aquela pessoa que está 3 dias sem comer. Eu estou só perdido, só sem o almoço.
Ou só sem o café? Aí começa o processo de identificação. Cristo se identificou com nós, no nosso pecado, para que nós nos identificássemos com Ele em santidade. O Espírito Santo agora habita dentro de mim e de você. E eu vou te dizer uma coisa, santo não é o sobrenome dele. Santo é uma característica desse Espírito que habita dentro de você. Santidade, por isso que você é santo e não pecador. Aleluia. Da mesma forma, às vezes eu olhava uma maratona, um maratonista, correu 40 quilômetros, na reta final alguém passava ele. Né? E eu digo, mas que besta, por que não corre mais rápido? Aí está chegando, vai deixar o outro passar. Vai você correr 15 minutos, para você ver. Quando você passa pela situação, você se identifica. Você sabe o que aquela outra pessoa está passando. Então agora você sabe o que Cristo passou, porque o seu passado foi de pecados. No seu passado havia condenação. Mas a palavra te diz que não há mais agora condenação para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma palavra maravilhosa. Já estamos indo para o final, queridos. Quero falar rapidamente sobre um aspecto muito importante da santidade, que está em Lucas, no capítulo 8, versículo 11, que diz, você não precisa abrir, eu vou citar para você aqui. Jesus falando sobre a passagem, explicando a parábola do semeador. E aqui ele diz, só essa passagem eu extraí, versículo 11, que diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Simples assim. A semente é a palavra de Deus. E aí no grego, a palavra semente é esperma. Não se escandalize, é assim mesmo. Esperma. Da onde se originou a palavra espermatozoide. Ok? E essa palavra, semente, então, que é a palavra de Deus, como Cristo fala, foi lançada sobre a nossa vida. Só que toda semente, todo esperma, carrega um DNA. Então agora você tem dentro de você o DNA divino, o DNA de Deus. É natureza agora sua, a santidade de Deus. Uau! Uau! O DNA de Deus. A semente é a palavra. A palavra é espírito e vida. É muito bom. Eu vou falar em russo agora. A Sementovski é o Deaniazovski de Deusovski. Alelovski. Deus é bom. Jesus, quando esteve aqui, ele foi divino e humano. Amém? Para concluir já, pessoal. Divino e humano. Né? Esteve na carne, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu o que você sente hoje. Né? Mas ele venceu tudo isso. Por isso que ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu tudo isso. Essa identificação que ele teve quando ele se fez homem, ele continuava tendo um caráter divino, que é o mesmo caráter, o mesmo DNA que você tem hoje. Essa essência dos céus, do reino de Deus. E eu te digo mais, essa palavra aqui, esse livro, também é divino e humano. Porque a palavra de Deus está aqui. Agora, se ele estiver só aqui, fechado,
Está aqui, né? É um livro. Nada mais. É um livro. Agora, essa palavra, lida, praticada, revelação, espírito, aleluia, falada, declarações, você declarar na sua vida a palavra, aí sim, espírito e vida, rios fluindo da sua vida, potencializando essa essência, esse DNA que há em você, é potencializado, crescimento espiritual. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. O escritor foi o homem, mas o autor é o Espírito Santo. Amém? Deus é bom. Para concluir, eu quero... Pode começar aí um fundinho musical. Eu quero concluir com uma ilustração, por gentileza, do Ministério de Música. Fique de pé, queridos, que vai ser top. Eu compartilhei com alguns irmãos já. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nós estávamos procurando uma ilustração para isso. O que é ser mais que vencedor? E aí nós trouxemos uma ilustração sobre uma luta de boxe. Onde está o Mike Tyson, né? E ele lutou. Mike Tyson, uau, pá! Lutou, ganhou a batalha, a luta. Vencedor. Amém? Agora, a mulher do Mike Tyson, que está em casa, não lutou. Mas ela vai usufruir do prêmio. Ela é mais que vencedora. É uma brincadeira. Mas é isso que você é, queridos. Você não lutou essa batalha. Essa é a graça de Deus. Você recebeu esse prêmio, essa vitória, sem lutar. Pela graça, foste salvos. Foste salvos. Pela graça, de graça. Receba. Amém? Aleluia. Vamos erguer nossas mãos. Vamos, se possível, tocar mais um louvor. Vamos adorar o Senhor, queridos. Vamos adorar, vamos festejar essa graça, essa salvação, essas boas novas que é o Evangelho. Vamos salmodiar, vamos glorificar. Você que é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Abra sua boca, glorifique o Senhor. Você é livre, queridos. Deus te ama. Amado, amada do Senhor. Aleluia!